Fala, galera! Iniciando mais um episódio da 7ª temporada aqui no nosso podcast da Cariocas Startups. Eu sou a Thaís Batista, uma das líderes da comunidade. Vou passar a bola aqui para o meu amigo se apresentar. Tudo bom, Rafa? Como é que você está? Tudo bem. Boa tarde, pessoal. Aqui eu sou o Rafael Taranto. Estou aqui também em nome da Cariocas Startup para apoiar aqui nesse nosso novo episódio da 7ª temporada do nosso Cariocast. E quem está com a gente hoje aqui? As maravilhosas, né? Heloísa Marcelo, Andréia Maia, que são de uma solução incrível, que é a Mediar 360. Meninas, se apresentem para a gente, por favor. Começando pela Heloísa e depois a Andréia, pode ser? Pois não. Vamos lá. Então, sou Heloísa Marcelo, sou advogada, mediadora judicial, faço parte da rede Mediar 360, que é uma plataforma digital de solução consensual de conflitos. E a paixão nossa, né? Eu conheci a Andréia e encantei pelo projeto dela, e hoje também é o meu projeto de trabalhar sempre para minimizar os litígios da sociedade. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo. Eu, desde 2017, eu sou advogada trabalhista, empresarial, mas também trabalho com a mediação na forma de prevenção dos conflitos. Pô, muito bacana, bem interessante. E eu sou Andréia Maia, então, eu sou advogada de formação como Heloísa. Para ser mediador não precisa ser advogado, mas por acaso somos as duas, porque acaba que muitos conflitos acabam parando no judiciário, né? Então, eu tenho uma trajetória aí de quase 20 anos como advogada de empresa, e aí trabalhando em empresas, a gente acabou percebendo essa dor que traz, né, qualquer tipo de processo judicial para as empresas e para as pessoas envolvidas, né? Quer dizer, empresas são pessoas. Então, eu, em 2010, conheci a mediação, que é uma forma de você buscar solucionar o conflito sem precisar de um processo judicial, né? Facilitando a negociação das pessoas, entra um terceiro, que é o mediador, para fazer essa facilitação, porque muitas vezes as pessoas estão, geralmente, quando tem um conflito, envolvidas emocionalmente, e aí tem uma certa dificuldade de escutar o outro. Eu me encantei com isso, acabei largando minha posição como advogada corporativa. Inicialmente, criei a Mediar 360 como uma empresa que oferecia mediação presencial só para casos complexos, mas acabou que em determinado momento a gente viu a necessidade de mergulhar na tecnologia. Então, foi mais uma mudança dentro da minha vida, né? Sair de empresa para uma coisa inovadora que era a mediação, e da mediação agora para o mundo das startups, que a gente estava até ali conversando, né? Que é um mundo bem novo, mas que a gente está super animado porque consegue escalar a solução. Ah, sim. E isso é bem interessante, né? Porque eu acho que quando a gente começa uma empresa, tem muito empresário que não toma todos os cuidados que deveria e que poderia fazer, né? E é interessante conseguir trazer. Eu acho até que essa maturidade no momento em que você tem um conflito, tem uma discordância, né, você poder contar com alguém que traz uma maturidade para esse processo, né, que tem o conhecimento do como fazer aquilo. Né, então, isso eu acho bem bacana, né, bem interessante como é que saber que existe a Mediar 360 e você que está com a sua startup, que hoje tem alguma discordância, tem pontos ali de conflitantes, né, entre os sócios, né, você não precisa chegar, né, como vocês comentaram, numa situação de litígio, né? Às vezes, com apoio profissional, vocês conseguem não só resolver isso, como às vezes exponenciar até a própria relação e a própria empresa, né? Da forma que você está falando, porque a mediação ela é muito voltada para conflitos que envolvem também algum relacionamento por trás, mas a longo prazo. Sim. E no caso das startups, a gente tem visto surgir conflitos que são naturais, porque às vezes na hora, especialmente de buscar investimento, a pessoa está querendo logo botar o dinheiro para dentro, a parte que é mais forte, geralmente um banco de investimento, uma venture capital, geralmente que põe o contrato, tem algum advogado assim que já está mais acostumado, né? E muitas vezes isso mais para frente acaba gerando conflito, não só porque no momento de formação do contrato as pessoas às vezes estavam muito ansiosas, isso acontece muito, e acaba aceitando algumas cláusulas sem pensar muito naquele momento, né? As consequências depois, né? E também pelos estilos culturais diferentes, né? Você pega às vezes um banco como a Venture Capital, que tem um foco mais em meta, e de repente o fundador
startup que tem mais esse foco no propósito, né? Trabalha com amor ao negócio dele, tem uma série de preocupações e busca manter o controle. Então, acaba surgindo bastante conflito entre sócios, às vezes porque são sócios amigos, sócios família, mistura também as coisas. Só falando de alguns casos aí para o pessoal aí das startups ficarem atentos. É. Fornecedor também, você quer manter o seu fornecedor, mas está com algum tipo de divergência, porque o grande barato também da mediação, como ela trabalha a parte de relacionamento, você pode trabalhar o conflito sem o processo e, enfim, as pessoas entenderem que pode ter um terceiro para ajudar a resolver aquele conflito, mas que isso não precisa ser ruim, o conflito não precisa ser ruim, né? É um olhar positivo para o conflito que a gente tenta trazer. É uma curiosidade que eu tenho, assim, porque vocês lidam com lead, com problema o tempo todo, assim, de outras pessoas. Como vocês fazem para lidar com isso, assim, como pessoas dentro dessa empresa? Porque vocês respiram problemas de outras pessoas diariamente. Como é isso? Então, primeiro que a gente gosta muito de pessoas, né? Então, assim, isso é um ponto bastante, assim, importante. E nós, na verdade, a gente contribui para que as pessoas elas consigam, por si só, entenderem o que está por trás das posições. E a gente consegue, através de assisti-las em uma negociação, porque a mediação nada mais é do que a negociação assistida, para que elas entendam os reais interesses. Então, assim, é um trabalho super gratificante, é um trabalho que a gente, né, faz com todas as pessoas. Você mediar, você negociar, você conciliar, você trazer, né, porque nós estamos hoje numa nova era de uma justiça multiportas, que não necessariamente é somente o judiciário, mas também outros métodos que você pode se utilizar. E então, assim, trabalhar com pessoas é gratificante e o que nós podemos fazer, a gente faz para que as pessoas consigam, por si só, se entenderem. Então, trabalhar os relacionamentos, trabalhar a comunicação, trazê-las, né, para a realidade, porque vive-se muitas vezes numa expectativa de muito otimismo num processo judicial, apesar dele ser um processo muito doloroso. E quando a gente começa a trabalhar junto com as pessoas e elas começam a entender que, peraí, não é isso. Ah, sim, o meu interesse é outro. Qual a minha necessidade? E a gente está ali para poder auxiliá-las, isso é muito gratificante. Olha, é bem interessante. E vocês comentaram uma gama muito ampla, né, de momentos que vocês podem apoiar, né, todas as startups. Porque no primeiro momento a gente pensa, fazer um mediador no momento do conflito, ou seja, quando o problema já aconteceu, né? Mas pelo que eu entendi, vocês atuam, na verdade, em vários pontos, né? Essa mediação, que aí vem uma questão que eu fiquei me perguntando, de qual seria essa dor que vocês resolvem, né? Porque me parece que são várias dores, né? Não é só uma. Não. Então, acho que desde a fundação até a seleção do modelo de funding que a startup vai receber, até depois, se tem algum conflito ao longo da startup, né? Como é que funciona essas dores que vocês resolvem? Então, o mais interessante é que você pode replicar esse modelo para qualquer dor. Então, ela tem essa forma de você determinados, não necessariamente esse modelo é somente para uma dor, né? Somente para uma necessidade, mas você trabalhar com esses métodos, com os aportes, né, da mediação, aporte da conciliação, diversos em qualquer área você consegue. Então, você consegue fazer você replica esse modelo. Olha, muito eu acho que passa pelo... Pois eu acho que no final, quando você fala de conflito, alguns padrões vão se repetir, mesmo que seja um conflito com sócio, com cliente. Você vai estar falando de, muitas vezes, você perder a empatia com o outro, né? Na mediação, a gente tenta fazer as pessoas colocarem uma no lugar da outra. Você perde o canal de comunicação, porque você está, às vezes, ansioso, às vezes você está com medo, às vezes você está com raiva. E o mediador, ele também vai trabalhar você na própria inteligência emocional e no foco no que você quer, porque às vezes a gente
com o emocional abalado, a gente perde foco de onde a gente quer chegar, porque vai se deixar levar pela vingança, ou porque eu estou com raiva, porque eu acho que eu estou certa, né? A gente está sempre polarizando também, trazendo para a nossa... E aí a gente se junta, né, às vezes, com uma rede que vai também apoiar o que você pensa. Então, o mediador ele vai vir neutro, vai ter reuniões privadas, mas no fim a dor está relacionada ao conflito, trazer desgaste emocional, desgaste financeiro. É o que a gente percebe, seja uma empresa, seja uma pessoa física, né? Mesmo as pessoas que estão representando empresas, são pessoas ali. E elas vão levar a carga emocional delas para aquele espaço, né? Então, às vezes, uma posição dentro do trabalho, que para ela é importante, aí tem uma discussão dentro da equipe. A maior parte vai trazer um desgaste emocional e desgaste financeiro. E o próprio desgaste do relacionamento. Às vezes, o rompimento de um relacionamento que você não queria romper. Ou você quer romper, mas não quer romper sem deixar de falar com aquela pessoa, né? Então, para a empresa, a família, né? Quando são irmãos, sei lá, às vezes não vai ser mais sócio, mas eles querem manter uma certa harmonia dentro da família, que é a outra. Só que às vezes acabam se misturando, né? Então, eu acho que a dor é as partes também não conseguirem lidar com a divergência, né? A gente fala tanto de diversidade, inclusive dentro das empresas, e o diferente ele assusta, né? O modo de pensar diferente, o cultural diferente. E isso é bem interessante, porque vocês resolvem uma questão de curto prazo, né, porque aquilo tem que ser resolvido naquele momento, você não pode ficar postergando uma situação de conflito, né, mas com um olhar de longo prazo. Independente se a pessoa é uma empresa familiar, que deve ser extremamente desgastante fazer uma mediação, né? Porque, aquilo que você falou, né? Tem outros contextos que não só o profissional ali envolvido, né? E também o profissional, né? Porque, como você disse, que eu estou comentando que eu achei muito interessante, né, de você resolver um problema, mas que você assim, você não quer virar inimigo daquela pessoa, né? Às vezes você só... aconteceu isso ao longo da minha jornada, né? Eu percebi pessoas que a gente não deu fit profissional. Eu falei assim, cara, é um cara que a gente não trabalha bem junto. Mas, pô, eu adoro conversar com a pessoa. É bom sair para tomar um chopp, marcar um jantar. A gente tem vários, né, em comuns. Mas, às vezes, o fit profissional não bateu. Né? E eu achei muito interessante saber que existe toda uma metodologia que pode ser aplicada de forma profissional para que, naquele momento que no nosso linguajar mais chulo, né, não especialista, que quando dá a tela azul, né, a gente não agir para o... Eu costumava brincar quando eu trabalhava no mundo corporativo, né, que quando o pessoal começava a escrever os e-mails e tal, eu percebia que ia começar a ter muito conflito. Quantas pessoas você está copiando? Fulano, olha só, percebe só, se você copiou mais de 3, quer dizer que já não está legal. Respira fundo, toma água, daqui a pouco você volta, né? A minha técnica básica era essa que eu usava, para tentar... Olha, tinha aí uma ferramentazinha para abafar o conflito. Era meu KPI ali, era esse, né? Quantas pessoas ela está copiando? Poxa, tem mais de 3, acho que já não dá para ir, né? Eu acho claro que quem está de fora, né, neutro aquela situação, às vezes enxerga melhor. Essa é a questão do mediador. Como não é um conflito dele, apesar que a gente aprende a lidar melhor com os nossos, mas, por exemplo, quando tem um negócio meu, eu falei, apesar de mediadora, tive um momento em que eu precisei de um processo, mas eu chamei um outro mediador para fazer. Isso é interessante, né? Então, quando vocês precisam de uma mediação, também o ideal é que um outro mediador apoie, né? Eu acredito que sim, porque envolve muito emocional, e aí vem todo o conteúdo do ser humano. Por mais que eu trabalhe o meu emocional, minha inteligência emocional, eu estou ali envolvida, às vezes, com uma coisa que pode ser questão de quebrar minha empresa ou ela sobreviver, por exemplo. Né? Eu já fiz mediação de empresa grande com pequena, que a grande era mais um negócio, então os caras tinham lá uma questão emocional para dentro da empresa, né, de como que iam levar a solução, mas o cara que era o fundador e era a terceira geração, ele tinha um peso ali de ser a empresa dele com aquele contrato de repente quebrar, porque era um contrato muito grande e uma multa e um não pagamento lá, umas coisas, e ele ainda carregava o peso das gerações anteriores, que fica ali. Aí você não consegue ficar com o seu emocional, assim, é muito difícil você manter o emocional em dia ali, porque você muitas vezes vai passar despercebido ou deixar de escutar alguma coisa porque você está realmente ali sem o controle. E você comentou um ponto agora que eu acho bem interessante, né? Que eu acho que muitas empresas hoje passam essa dificuldade,
que é lidar com as gerações. Também. A gente hoje tem uma. Eu acho que tem a ver com a tecnologia, com a forma como a cultura se propaga de uma forma mais ágil. A gente tem muitas como é que se diz? Gerações trabalhando juntas, né? Como é que funciona isso, né? São as mesmas técnicas aplicadas para... Aliás, eu ia fazer uma outra pergunta antes, que eu acho que é até que uma complementa a outra. Vocês pegam situações dessas de empresas em que o conflito é a questão de geração, é para você conseguir a questão da empatia, né? Para trazer a pessoa a pensar como o outro. Como é que vocês já tiveram algum caso desses em que a mediação foi por questões de geração, para um conseguir entender melhor a forma como né, a semiótica de cada um, né? Como é que está o histórico de cada um desses? Eu vou falar Como e a Heloísa também, que ela tem os casos dela, eu vou contar um e ela conta outro. Não, teve um que foi bem interessante, porque eu fui para resolver uma questão dentro da empresa, que era uma questão que os sócios entendiam que era do grupo a equipe de trabalho. E aí nós entramos para entrevistar aquele grupo e buscar entender o que estava criando conflito dentro do grupo. E aí nós percebemos que o conflito estava vindo de cima, né? Alguma coisa não estava funcionando na escada superior. Aí começamos a entrevistar os sócios, que aí tinha o pai e o filho, e descobrimos que o filho não queria ficar lá naquele negócio, mas não estava conseguindo canal para falar aquilo para o pai, porque achava que o pai tinha muita expectativa nele, né, de único filho, de manter o negócio, só que ele não estava feliz ali, ele queria fazer um outro negócio, não conseguia, e isso estava contaminando a equipe que estava embaixo, porque aí tinha alguns conflitos, algumas coisas que estavam se vendo que não estavam bem resolvidas em cima, e aí isso aí vai descendo que nem uma cachoeira, assim, né? Então, a partir dessa compreensão, aí nós investimos mais tempo, na verdade, na mediação em cima, né? E aí conseguimos abrir esse canal para o filho conseguir falar com o pai dos sentimentos dele, porque tem aquela coisa de toda uma expectativa, muitas vezes, do patriarca que criou aquele negócio todo. Então, ele conseguiu falar e aí eles chegaram num acordo que seria melhor, então, vender a empresa naquele momento. Mas, assim, foi um trabalho ali árduo, né? Até para eles terem esse canal de comunicação ali. E tem isso, né? Às vezes tem um que é também mais firme na fala, e você também busca equilibrar. Tem o outro que é um pouco mais tímido, aí não coloca para fora o que está pensando, aí ele vai se apagando ali dentro da história, e aí é prejudicial no final para o negócio, né? A gente também, às vezes, não vai romper aquela sociedade, mas você tem que buscar trazer o equilíbrio para a fala daquelas pessoas. E aí a Elo também pode... falar disso. A diferença de gerações, né, isso realmente pode impactar bastante, né? A gente tem alguns casos, mas um específico que é vamos dizer, um CEO muito controlador, e o que acontecia? Acontecia que a empresa estava em mudança, mas e a geração nova clamando por mudanças, mas existia aquela situação que não queria passar o bastão. Então, esse trabalho é um trabalho de bastante conscientização, de você entender, porque também você tem que entender essa dor do fundador, né? E se levou a empresa até determinado patamar. Para quê? Para que as gerações também entendam a importância do trabalho feito, porque as gerações novas, né, têm muito o hábito de saberem mais do que todos, né? É uma característica de nós também já fomos, e também nós já achamos isso também, né? E quando você faz esse trabalho, aí você começa a trazer mais consciência, trazer mais responsabilidade. E o caso, assim, foi um caso de sucesso, né? Porque os jovens, né, a geração começou a entender também a importância, porque assim, as pessoas de repente acham que as pessoas são descartáveis, e na verdade não. Como que você pode juntos, né, em prol de quê? Da onde vocês querem chegar? E também entender para onde que quer chegar. Né? Muitas vezes uns querem alguma coisa que o outro não. Peraí, isso aqui, se eu fiz é assim que eu quero, esse é o tamanho.
não, mas na verdade podemos. E aí, assim, fizemos já algumas cisões, criamos algumas outras alternativas também, mas tudo através de quê? Diálogo, entendimento, aquilo que a gente volta sempre, necessidades, interesses, e as pessoas se respeitarem, porque quando a gente fala de pacificação social, muitas vezes não é essa pacificação social de um lado simplesmente idealista, mas pacificação social naquilo que eu respeito o próximo, eu respeito o que o próximo pensa, né? O que eu penso é o que eu penso, não necessariamente eu estou certa ou estou errada, nem o outro está certo e está errado. E aí a gente está indo para uma sociedade que a gente chama dessa pacificação social. Então, E você comentou uma coisa que eu achei bem interessante, porque eu vivi isso no mercado de M&A. Eu atuei com algumas diligências, e até fora do país, né? E eu reparava muito isso. Porque são dois lados. Primeiro, saber respeitar o conhecimento, toda a bagagem que o fundador teve daquela empresa. E a outra é que a gente também tem que saber, da mesma forma, respeitar e entender que aquele fundador, por que às vezes ele parece reativo, né? Quando você teve uma frase que você falou que eu lembrei disso, que a gente uma vez estava conversando numa diligência dessas, que ele foi o cara que carregou muita caixa lá atrás, e ele não quer voltar a carregar caixa. Então, assim, para ele fazer qualquer mudança na empresa dele, ele tem que estar muito certo daquilo, né? Então, as novas gerações que já receberam a empresa feita, eles não sentem tanto isso, né? Porque é uma perda aqui, assim, as perdas não são tão tangíveis de aonde aquilo pode chegar. Mas o fundador foi aquele cara que, né, vendia almoço para comprar janta, como a gente brinca, né? Então ele sabe como foi difícil chegar naquele patamar, né? Então isso é muito interessante, né? E M&A eu vejo que é um mercado e, nossa, o trabalho de vocês faz toda a diferença, sim, né? Para conseguir fechar não só fechar um contrato correto para os dois lados, né? Que os dois saiam satisfeitos, mas no tempo certo, porque às vezes demora tanto uma negociação dessa que, né, como o pessoal brinca, Zeda, passa o dado de validade, né? Passou o time, a tese já mudou, já evoluiu, poxa, agora não faz mais sentido. Eu já cheguei no momento em que a minha tese evolui para um outro caminho, que, poxa, e aí fica aquela empresa com aquele azedume no peito, né? Será que era bom ter ido? Mas você nunca vai saber, porque ficou tão enrolada essa negociação, né, que você não conseguiu, né? O próprio respeito pelas diferenças culturais, né? Também às vezes pega uma empresa que é estrangeira comprando uma brasileira e aí não entende que um tem uma conversa mais assertiva ou mais uma fala para a gente brasileiro que é mais easygoing, né? Mas assim, pode ser vista como agressiva, mas não é agressiva, é a forma daquela outra cultura se comunicar mais direta, né? Você pega um alemão, um americano comunicando com um chinês, com um brasileiro, eu falo que a gente é meio que a tecla SAP também dessas negociações, a gente fica traduzindo aproveitando o gancho culturalmente. Eu queria perguntar para vocês, assim, vocês falaram muito desse perfil de vocês humanos, de olhar para daquele problema de uma maneira muito humana e desenvolver essa solução. Seria esse o diferencial de vocês, das outras soluções no mercado, voltados para... nós buscamos, a gente investe um trabalho, assim, todos os mediadores são muito experientes, né, da nossa empresa. Eu estou desde 2010, faço parte de várias associações, inclusive da fundação das empresas de Lotec, Associação dos Lotecs, né? Já fui a 14 países para falar e estudar desse assunto. Então, assim, a gente tem muito amor pelo que a gente faz, né? Então, a gente investe bastante na teoria antes de botar nessa parte prática. E um dos desafios, como o trabalho é muito humano, é justamente humanizar esse ambiente de tecnologia, né? Especialmente quando veio o Covid, foi um esforço muito grande conjunto do que a gente podia fazer para, dentro daquele momento de grande impacto, num grupo grande de pessoas, muitos contratos desequilibraram, então você tinha que acolher a dor daquela pessoa que não passava só pelo conflito ali específico, mas toda uma preocupação com o que estava acontecendo no mundo, às vezes saúde, uma perda de um familiar, ao mesmo tempo que estava rolando ali a quebra de contrato, ou uma preocupação com a empresa fechada. Então a gente ficou, e aí as mediações todas online,
online, né? Graças a Deus a gente estava preparado para a gente, de uma certa forma, foi um momento que a gente deu um avanço, porque antes do Covid, que a gente percebia que as pessoas tinham um pouco de resistência a usar mediação online. Tinha gente que não sabia usar Zoom, ou nem sabia que existia Teams e outros, né? Com o Covid, todo mundo foi, primeiro, obrigado a usar o ambiente online para se comunicar, senão ninguém ia se comunicar. Caía aquela ideia que a gente tinha, né, de que não poderia ter uma negociação porque não estava próximo, assim. Lógico que tem prós e contras na mediação online ou presencial, que a gente vai pensar sempre antes de escolher o método. Mas ali naquele momento, o único caminho que tinha era o da mediação online, dentro da plataforma que a gente já vinha ralando um pouco por esse, vamos dizer, mitos, né? Então todo mundo aprendeu a usar Zoom, as pessoas ficaram mais abertas para inovação, mais abertas para negociar nesse ambiente, muita gente está fazendo análise online. Então, assim, as pessoas foram se reorganizando, né? A gente foi se reorganizando como sociedade. E aí mas aí como que a gente humaniza isso? Na época tinha pessoas idosas, às vezes, discutindo com o plano de saúde, então estava muito impactada, como é que a gente faz a humanização desse ambiente. Pegamos um projeto grande de shoppings com lojistas, e a gente pensou nas cores, em música antes da começar a mediação para baixar a bola, vídeos, né, para explicar a mediação, que as pessoas estavam muito aceleradas, é um negócio novo, a gente trouxe muito desse mundo das startups, né? Fez videozinhos curtos, a gente falou até 1 minuto que a pessoa vai conseguir ver, porque está todo mundo por aqui. Então, vamos fazer com desenho, sem falar muita coisa, que a pessoa bata o olho, e trazendo também para um lugar comum, né? O mundo inteiro estava passando por essa dor. Então, não tem problema, porque as pessoas também falam, conflito, quebrou o contrato, eu não dei conta do negócio. Gente, todo mundo no mesmo barco agora, né? Então, aí a gente realmente trabalhou estudo de cor, de música, da própria plataforma, que tem uma portinha que você bate, para ficar uma coisa meio lúdica, para você poder... De alguma forma, você vai quebrando ali, né? Não, muito interessante. Realmente deve ter um tabu com o tema, né? Poxa, eu precisar de um mediador quer dizer que... Eu perdi o controle. Perdi o controle. Eu perdi o controle. Eu não tive competência de cuidar da minha empresa, tanto de alguém vir para provar, né? Mas é interessante, não tem quebrar esse tabu, né? Porque até mediador pode precisar de mediador. Isso, exatamente. A gente até considera um dos maiores desafios, né? É a conscientização das pessoas, né? Que elas são capazes, elas podem. E conflito é algo natural, todo mundo tem conflito. E a hora que você passa a olhar um conflito como uma oportunidade, não como uma derrota ou um problema que não tem solução, então isso é algo assim, bastante importante, que traz também impacto social. Então, essa parte de conscientização, a gente considera assim, um dos maiores desafios, porque muitas vezes as pessoas já ouviram falar de mediação, mas não conhecem. E ainda tem aquela cultura litigante que acha que está com problema, tem que ir para o judiciário. O judiciário já está dizendo, não, presta atenção, vocês vão para a mediação primeiro. Então, a gente está trabalhando junto, né, para e passo. A gente está com todas as tendências. E uma coisa que vocês falaram sobre trabalhar com as pessoas e esse olhar humanizado, que um dos nossos diferenciais, que eu considero, é o respeito que nós temos para os casos e para as pessoas. Então, assim, não é qualquer caso, não é qualquer pessoa. A gente está ali realmente inteiro para poder ajudá-los a resolver as questões. Bem interessante. Perfeito. Eu Vai ter que dar uma pausa. Isso. Infelizmente. Dos nossos patrocinadores. Isso. Mas a gente volta. Você quer puxar eles? Eu puxo, lógico. É a galera que faz tudo isso aqui acontecer. Clique Dart, você imagina e a gente realiza. Um dos grandes apoiadores aqui desde o início, né, do nosso podcast. Cuida dos nossos vídeos do YouTube, ele que sobe tudo lá pra gente, o Richard. Maravilhoso. Fica à vontade. Tem o equity.com. A sua plataforma de arrecadação e lista de presente. Você tendo algum tipo de funding ou você vai fazer uma comemoração, pode contar com o Encurtir, que são umas soluções bem inovadoras e integradas para atender a sua necessidade. Próximo patrocinador, Justiça Digital, né, que é a inovação jurídica que o seu negócio precisa para crescer com segurança, né, que é um negócio que a empresa uma das nossas líderes, que é a Evelyn, maravilhosa, um dos nossos apoiadores, patrocinadores.
E a gente tem Só Juntas, uma comunidade liderada pela Cláudia e que ela impulsiona a carreira e os negócios entre as mulheres. Então é bem interessante, a comunidade voltada só para mulheres empreendedoras que estão nos assistindo, que estão pegando aqui esse nosso exemplo aqui de sucesso. Vocês também podem se juntar lá na Só Juntas e conhecer outras empresárias e fazer mais conexões. Perfeitas. Camila e Claudinha, né? Que são da Só Juntas. Isso, sim. Voltando aqui ao nosso... Vou ter aqui para depois. Maravilhosa. Elas fazem eventos incríveis. A conexão já acontecendo ao vivo. Né? Vamos ver se já depois. E eu fiquei curioso com um ponto. Como é que funciona a monetização de vocês? É um contrato de longo prazo que a empresa faz e vocês prestam uma consultoria? São contratos mais direcionados quando a empresa precisa de tem algum conflito ou quer evitar um conflito, chama vocês para aquele momento? É um híbrido dos dois? Como é que funciona a isso? gente tem algumas possibilidades, né? Tem da pessoa física que vai vir com um caso e pode ser feito pela plataforma, e tem o das empresas. A empresa ela pode tanto trazer um bloco de casos ou um caso. A gente vai fazer essa monetização valor de acordo com a complexidade do caso, porque de acordo com a complexidade vai variar o tipo de mediador. Sim. Quando precisa usar o mediador, né? Tem até a possibilidade de negociação via chatbot, mas a gente está investindo mais na parte humanizada, então a gente tem usado a tecnologia para fazer convite, explicar o que é mediação, dados, fazer inscrição, escolher mediador. Mas a complexidade, você pode ter uma batida de carro, como você pode ter um inventário, né, com 5 irmãos discutindo, a complexidade da relação é bem maior e vai gastar mais tempo e vai precisar do mediador mais experiente. Então, é por caso, mas se uma empresa, por exemplo, na época da pandemia, a gente teve algumas empresas que procuraram com volume, por causa do impacto da pandemia nos contratos. Então, foi caso de shopping com os lojistas, empresa de viagem também, que tiveram muitos pacotes cancelados. Então, eles vão vir com pacote que aí a gente vai cobrar mais barato, ou pode ser uma assinatura. Olha, todo mês você pode mandar 20, 30 casos aqui para a gente, eu estou aqui loucubrando, e ainda tem uma assessoria se precisar para melhorar mesmo, porque quando você começa a fazer escala, aí você começa a pegar os pontos que poderiam ser melhorados ali dentro. E aí eu tenho treinamento também de mediação, mas aí é uma outra empresa. A gente acabou, devido à demanda das pessoas quererem elas também aprenderem a lidar melhor com seus conflitos, a gente acabou criando um curso de mediação que é online. Olhando para o mercado hoje brasileiro, assim, qual é a maior dificuldade assim, qual o desafio atual de vocês hoje como empresa? O que vocês estão olhando aí para esse mercado? O nosso desafio, né, eu até cheguei a comentar anteriormente, é a conscientização da população em relação aos métodos autocompositivos e os métodos consensuais. Por quê? Porque eles trazem celeridade, eles são eficazes, eles são uma alternativa ao judiciário e as pessoas ainda têm a cultura do litígio. Então, esse é um dos maiores desafios, demonstrar e comprovadamente que é muito melhor mediar do que litigar. Então, esse é o nosso maior desafio, a educação, né, da população em si, dos operadores também do direito. A gente está indo num processo que já é sucesso, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e o Brasil está nesse processo de aprendizado. Então, é um processo mais, o nosso desafio é da parte da educação das pessoas para saber que tem problema, não precisa de ir para o judiciário. Vocês podem resolver, nós podemos ajudar. Então, eu considero você, André. É isso mesmo, né? Nossa hashtag é sempre a solução, conscientizar as pessoas que juntando de forma colaborativa e você, né, em vez de até tem um livro, né, que é a base aí da negociação que a gente usa na mediação, que é assim, foco no problema e não na pessoa. As pessoas, elas começam, devido à emoção, uma atacar a outra, em vez de juntar as duas e atacar o problema, que seria juntar energias, né? Em vez disso, elas dispersam, porque aí começa a falar, você sempre foi assim, você já sabia que não ia dar certo isso. Em vez de falar, então como que a gente resolve aqui? O que foi que eu tive responsabilidade e você? Né? Porque sempre também essa coisa de você achar que o outro é o responsável, apontar a culpa, né? E não, qualquer conflito, mesmo quando você ficou em silêncio,
você teve algum tipo de responsabilidade, porque você não agiu ali em buscar algum caminho para a solução. Então, a busca da solução, esse desafio que as pessoas, quando vão sendo envolvidas nas emoções negativas, que é bem comum do cérebro mesmo humano, e até você buscar o caminho que já é conhecido, né? O caminho conhecido é o da ação-reação, da briga, meio até instintivo. Então, você gasta até mais energia, né, mental, mas em prol de uma coisa positiva, porque o gasto de energia dentro do processo pode... Outro dia a gente... Não, você não estava com isso. Um rapaz já é um senhor que ficou 28 anos num processo. Quando acaba, eu falo, não tem vencedor nesse negócio. Você passou 28 anos litigando, ansioso, às vezes sem dormir, com energia negativa por outra. Assim, porque quando você está emanando raiva, né, não estou falando como uma coisa de... Assim, você está ali, em vez de você estar pensando em desenvolver seu negócio, em fazer coisas novas, cuidar da tua família, você está ali alimentando um processo, ou acordando chateado e deixando, né, de estar investindo em outras coisas, porque... E isso por 28 anos não é brincadeira, né? Por mais que você ganhe no final, cara, você nem aproveita como você, né? De 50 anos que ele começou o processo para 78, já tem um gap aí até de vitalidade para aproveitar o resultado, né? Então, você vê onde que também o conflito pode chegar e até um processo judicial, né? Então, isso pode ser um conflito até sem processo. Às vezes, são vizinhos que ficam anos brigando até que um dia um dá um tiro no outro e fala, pô, como é que... Né, eu dar um tiro num porteiro, né? Às vezes, porque você pode chegar numa coisa muito... Eu falo tiro no porteiro porque saiu há pouco tempo uma notícia, né, que chegou a um morador desse aí dar um tiro, você fala, como é que isso aconteceu, gente? O que aconteceu? Que o negócio foi escalando e ninguém percebeu, e chegou num momento ponto, né, que aquela pessoa perdeu totalmente o controle, desceu e chega nesse... Vale também ressaltar que, assim, tem casos que só realmente o judiciário pode resolver. Então, a gente não exclui de forma alguma, muito pelo contrário, mas casos que podem ser negociados, né, que são transigíveis, não há necessidade do judiciário, isso a gente deve fazer através das partes, através da parte consensual, mas também sempre destacando que o acesso do judiciário, a porta está aberta sempre que for necessário. Muito bacana. E olha, quando a conversa flui, a gente até perde a noção do tempo, né? A gente está encaminhando aí para o final do episódio. A gente queria convidar vocês agora para, não sei, dar uma dica, dar ou uma frase, um livro, ou uma mensagem que vocês queiram deixar, agora falando diretamente com a nossa audiência, enfim, o que vocês gostariam de deixar. Eu queria convidar cada um individualmente para deixar a mensagem aqui para a nossa audiência, para a gente fazer o nosso encerramento. Aí eu vou trazer uma dica de livro que eu amo e que eu assim, já li mais de uma vez e recomendo muito, que é Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, do William Ury. Eu até no meu Instagram tenho falado sobre ele, que são ferramentas para você se preparar para ir para essa negociação ou para mediação, né? Porque existe um passo anterior que é você justamente, né, um pouco do que a gente falou, quais são meus objetivos aqui, né? Quais são minhas necessidades. Às vezes uma pessoa está brigando com outra e fala, mas por que você procurou a mediação? Quer dizer, porque eu quero manter a empresa saudável, porque eu quero manter a relação. Então, o que você quer não é manter essa briga, né? E o que a gente vai fazer, então, para atender essa necessidade? E valores como justiça, respeito, que no final tudo acaba indo para essa pirâmide lá de Maslow, né? No fim das contas, necessidade básica. Então, ele fala muito sobre você pensar alternativas, sobre você negociar com você mesmo do que é importante para você. Esse, assim, é o principal mediador do mundo, William Ury. E ele veio também eu diria que é numa evolução, que ele começou falando sobre a negociação, né, de empresas ou países, e ele foi evoluindo para o foco no ser humano, né? Quem está ali com o conflito. Então, tudo começa ali, né? Acho que é um pouco até que a gente fala também das startups, né? Foco no ser humano ali, na pessoa que você precisa atender. Então, ele foi evoluindo, ele passou por conflitos dele, né? Que ele teve que lidar difíceis. Acabei estendendo, mas assim, é uma história que eu acho muito legal. Ele teve uma filha que tinha uma questão de saúde forte, então ele tinha que negociar
com os médicos o tempo todo. E aí era uma negociação que você tem que ter um certo cuidado, porque você está falando com o médico que está cuidando da sua filha, que tem uma doença que não tem cura, então você tem que estar constantemente negociando para alcançar os seus objetivos, ao mesmo tempo sem deixar aquelas pessoas chateadas, né? Porque elas estão cuidando ali do seu bem maior. Então, ele vem nessa evolução como ser humano e negociador, e aí ele chega no como chegar assim com você mesmo. Então, eu convido, né, todos a sempre refletir, fazer uma reflexão de quais são os reais interesses e quais são as posições. E que antes de pensar em ajuizamento de uma ação judicial, pensar, eu sou capaz de poder resolver? Eu preciso de ajuda? E se precisar de ajuda, procure, né, pessoas capacitadas como nós, mediadores, e tantos mediadores que existem, estão aí fazendo um excelente trabalho em prol de uma justiça mais adequada, uma justiça mais célere e mais eficiente. Então, assim, sempre, ao invés de pensar, eu estou com um problema, eu vou para o judiciário. Não, estou com um problema, eu sou capaz? Sim, você é capaz. E se precisar de ajuda, pode contar com a gente. Legal, gente. Acho que fechamos com chave de ouro aí esse episódio. Maravilhosa. Andréia, Heloísa. Queria agradecer a presença de vocês. Obrigada. Acho que vai contribuir muito aqui para a nossa temporada. Tá? Com certeza, né? Acho modo de dizer, né? Com certeza contribuiu bastante. Aí achei muito interessante essa conversa e, poxa, foi ótimo. Maravilhoso. Obrigado mesmo. Obrigada pelo convite.